E ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. Eu queria frisar essa parte no verso 2, que ele diz assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pode tomar o seu assento, eu vou continuar a leitura. Você não vai conseguir acompanhar muito bem na sua Bíblia, porque eu vou ler uma outra tradução. E assim, eu estou estudando um pouco nessa tradução aqui, e eu vejo que ela tem muita, como eu vou dizer, uma nobreza e uma interpretação um pouco mais profunda, ou seja, um pouco mais inteligível para nós, um pouco mais compreensível para nós. Essa tradução é a NVT, ok? Que é a nova tradução, NVT, é nova versão, quem lembra o restante? Transformadora, deu um branco aqui. Nova versão transformadora. A gente costuma usar a nova versão internacional, que é a NVI, que é uma excelente Bíblia, é uma excelente tradução, né? Mas existem algumas vezes que a gente muda um pouquinho, porque tem traduções que são muito assim profundas. Por exemplo, nós vamos ler aqui na NVI, no verso 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando tribulações, né? Consolação, às vezes, você entende por alguém que vem te dar um consolo, calma, né? Vem tentar te acalmar, né? Vem tentar, não, você não está sozinho, né? Tem a ver com a palavra consolação, tem sim a ver com isso, ok? Se você for buscar no dicionário, tem a ver com essa parte, mas essa palavra na Bíblia Sagrada, ela tem uma origem latina, tá? Ela tem uma origem latina, e ela diz consolations, né? E o significado dela é ação de consolar, de animar, e do que fala a palavra nesta noite? De dar coragem, entendeu? Então por isso que eu vou vou ler numa outra tradução, porque está exatamente usando a palavra encorajar, encorajamento, coragem. E a NVT então diz assim no verso 3: louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, preste atenção, tá? Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ei, Deus está aqui essa noite para te encorajar, amém? Ele não está aqui para você chorar, ficar chorando no ombro dele e falar: tadinho do meu filho, tadinha da minha filha. Não, Deus está aqui essa noite para te encorajar e dizer para você que em Cristo Jesus, o Filho dele, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora, porque Jesus venceu na cruz do Calvário para que você também pudesse ser um vencedor. Ele venceu na cruz do Calvário para te dar algo que o mundo não pode, nenhum outro ser no mundo ou universo pode. Ele morreu na cruz do Calvário para perdão dos seus pecados, e ele ressuscitou no terceiro dia para te dar vida e vida eterna. Então você não pode viver uma vida de cabisbaixo, você não pode ficar vivendo uma vida de lamentações, você não pode continuar vivendo a sua vida só chorando pelos cantos, só se lamentando, se maldizendo muitas vezes: o que eu estou fazendo nessa terra, o que eu vim, por que eu vivo, eu não devia ter nascido, sabe, você não está na terra para isso, porque você nasceu da vontade de Deus. Você não nasceu da vontade do sangue, como diz em João. Você não nasceu da vontade da carne. Você não nasceu da vontade do homem. Você nasceu da vontade de Deus. Você veio a este mundo pela vontade de Deus. Você não é, um acidente do seu pai e da sua mãe. Eles não estavam programando. Eles podem até ter dito isso: não programamos você, mas você veio. Não foi um acidente, foi a vontade de Deus.
Você não está nesse mundo por um acaso. Você não está nesse mundo, para ser mais um. Você está nesse mundo para ser alguém, e para que o mundo saiba de quem você é, a quem você pertence, e você pertence a Jesus. A Jesus. Amém? O verso 4 diz assim: Ele nos encoraja em todas as nossas aflições. Você vai entender que coisa incrível aconteceu com Paulo aqui. Você vai entender. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros, quando eles passarem por aflições também. Percebeu? A gente vive nessa terra, a gente passa por lutas, a gente passa por situações, às vezes a gente não entende, a gente fica questionando Deus: por que eu? Por que eu? Por que logo comigo? Por que na minha vida? A gente não entende, fica questionando a Deus, fica questionando e às vezes confrontando a Deus. Mas Paulo está dizendo que nós passamos por aflições, e nas aflições nós somos encorajados por Deus. A gente às vezes nem percebe que é Deus, mas é Ele que está nos encorajando. Do nada você tem uma força, do nada você tem um ânimo. Você estava ali triste, você estava ali desanimado, desconsolado, e de repente assim você falou com Deus, reclamou com Ele, e de repente uma força vem, um ânimo repentino acontece, você se levanta e vai para a luta. Isso é Deus trabalhando na sua vida. Não é algo seu, é algo de Deus trabalhando na sua vida. Entendeu? E aí, isto servirá futuramente para você encorajar outros que vão precisar disso, que vão precisar de um ombro amigo, que vão precisar de uma palavra, uma palavra positiva, uma palavra firme, uma palavra encorajadora. Como nós vamos encorajar os outros se nós não passamos por lutas e fomos encorajados por Deus para encorajar essas pessoas? Estamos recebendo de Deus bagagem para ajudar outros, para cooperar com outros. Paulo continua escrevendo aqui. Ele diz assim, vou ler de novo 4. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais, esse é o verso 5, pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, ou seja, quanto mais sofrimento por Cristo, nós sofremos muitas vezes por quê? Porque nós somos pessoas honestas, porque nós somos pessoas do bem, porque nós somos pessoas que falam a verdade e não somos mentirosos. Sofremos muitas vezes porque gostamos das coisas corretas, gostamos das coisas que louvam a Deus, e vivemos assim, e por causa disso nós sofremos perseguição no mundo. Por causa disso o inimigo das nossas almas trabalha e usa até mesmo outras pessoas, às vezes até parentes, contra as nossas vidas, para tentar nos desanimar, para tentar nos fazer parar, para que a gente desista do caminhar com Deus. Mas está dizendo aqui, pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mais seremos encorajados, mais seremos consolados, mais seremos reanimados, mais estaremos firmes. Paulo, na outra carta, ele diz assim: eu vou me esquecendo das coisas que ficaram para trás, e vou rumo ao meu alvo. O nosso alvo é a vida eterna, irmãos, é Cristo. Então a gente vai se esquecendo dessas coisas passadas, vamos deixando isso para o passado. O passado insiste muitas vezes em se manter vivo nos nossos corações. O passado muitas vezes ele luta para se manter vivo nas nossas mentes. E enquanto nós não entendermos que Cristo já venceu tudo isso por nós, e não nos apossarmos dessa vitória grandiosa que Ele nos deu, o passado vai continuar nos incomodando. Então o passado precisa ficar para trás. A gente tem que abandonar tudo isso e falar assim: eu sei que Deus tem coisas melhores para mim. Eu sei que Deus tem coisas melhores para mim, portanto eu não vou desistir. Isso é Deus trabalhando em nós. Ele diz: esforça-te, tenha bom ânimo.
Ele disse a Josué, Cristo disse, esforce-se, eu venci o mundo. Nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, ou seja, se esforcem. Eu venci o mundo. Venceu por nós e para nós. Entendeu? 6. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. É para a salvação dos outros. Nós, os salvos, quando nós estamos sobrecarregados de aflições, ou seja, de lutas, de batalhas, não é para a nossa derrota. Quem está perto está vendo a nossa luta e está vendo a gente de pé. Você está de pé, irmão. Você está de pé, irmão. Porque Deus quer. E os outros olham e falam assim, não sei como é que está aguentando, não sei como é que sobrevive a tudo isso. É porque Deus está te mantendo. Deus tem propósitos da sua vida. Deus tem propósitos. E os propósitos de Deus para a sua vida não são propósitos de ver você derrotado, não são propósitos de ver você na tristeza profunda. Os propósitos de Deus para você são propósitos de lhe dar vida e vida abundante. Os propósitos de Deus são os propósitos de manter você de pé, firme, olhando para Ele e se apoderando das suas vitórias. Entendeu? Você não foi chamado para viver de cabeça baixa. Podemos até estar tristes, porque estamos no mundo. Então podemos até estar tristes, mas ei, não somos pessoas tristes. Podemos estar tristes, mas não somos pessoas tristes. É um momento, é uma ocasião, é uma fase, porque nós não somos tristes. Nós somos restaurados em Cristo, nós somos salvos por Cristo naquela cruz maldita, nós somos salvos por Ele lá, fomos restaurados. O Espírito Santo, Ele depositou dentro de nós a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, temos certeza de que vamos vencer, essa é a fé. E a prova daquilo que não se vê, Cristo trabalhando a nosso favor. Não pode ser visto com os olhos carnais, mas Ele está trabalhando ao nosso favor. O tempo todo Deus está trabalhando por nós. Isaías capítulo 64 me veio à memória. Pode ser na NVI. Isaías 64. Já nos tempos antigos. Olha só o que diz a palavra. Isaías capítulo 64, verso 4. Está aí já? Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que o quê? Que trabalha para quem? Você pode ler isso comigo aqui? Vamos lá. Desde os tempos antigos, nenhum ouvido percebeu, além de ti que Deus está trabalhando por você, se você espera nele. Se você está vivendo por fé e não por vista, Deus está trabalhando por você, Ele está trabalhando a teu favor. Não se intimide com o mundo, não se amedronte com as situações que você possa estar vivendo neste momento, ou venha viver no dia de amanhã. Se você espera em Deus, Ele está trabalhando a teu favor. Ele está trabalhando a teu favor. Ora, Romanos 8, 28, você conhece? Romanos 8, 28. Aleluia. 8, 28 de Romanos. Pode ler comigo, vamos lá. Sabemos que, não, todo mundo junto. Sabemos que Deus dos que foram chamados, você é propósito de Deus neste mundo, você é propósito de Deus, você vive por propósito de Deus. Ele está fazendo todas as coisas, ainda que você não entenda hoje, ainda que você não entenda agora, ainda que você não tenha entendido isso ontem, ainda que você não entenda amanhã, Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem, e logo mais adiante você vai entender.
Você logo, logo vai entender. Essa palavra chama-se encorajamento. Deus está falando com você, você não está sozinho, você não está sozinha. Você é meu, você é minha. Não é assim que diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus? Propriedade exclusiva de Deus. Eu tinha preparado tudo aqui nesse texto, mas vamos no outro. João capítulo 17, pode ir lá na NVI. João capítulo 17. Deus está encorajando você, meu irmão. Deus está encorajando você, minha irmã. Ele está dizendo: eu cuido de você. Eu cuido de você. Não tenha medo. João 17, verso 1 em diante. Jesus vai orar. Ele diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Atente para a oração de Jesus, preste atenção nela. Essa oração foi por todos. Pai, chegou a hora. Ele estava para ser crucificado. Chegou a hora, ou seja, em que ele seria preso, julgado injustamente e condenado à morte, e morte de cruz. Aí ele diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Lembra? Jesus se desfez da sua glória, se despiu, se humilhou. Ele diz aqui então agora: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, ele vai ser crucificado, no terceiro dia o Pai vai ressuscitá-lo, em seguida ele fica com os irmãos por mais 40 dias, e depois ele sobe aos céus e recebe de volta toda a sua glória de Deus. Jesus Cristo é Deus, e este Deus orou por você, ó Pai. Verso 6, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Viu que não é qualquer um que vai para Jesus? Não é qualquer um, é aqueles que o Pai quer, porque o Pai conheceu de antemão. Ele conheceu de antemão. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Olha, guarda isso, eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Ou seja, os discípulos agora reconhecem Jesus como ele é e quem ele é. É disso que Jesus está falando na oração. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Olha Jesus orando por eles, pelos discípulos. Por enquanto é só pelos discípulos. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, pelos ímpios, porque não vai ser salvo. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Você é de Deus, irmão. Você é de Deus, irmã. Vocês são todos dele. 10. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Ele é Deus, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, Jesus, o Filho de Deus, para que sejam um, assim como nós somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, o Judas Iscariotes, para que se cumprisse a escritura: agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria, ou seja, uma alegria completa. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo.
em favor deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. Agora a oração se estende até você, até mim e a todos aqueles que já creram e ainda vão crer, e os que estão crendo. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Quem crê em Jesus aqui? Jesus orou por você, e a oração de Jesus tem mais poder do que qualquer oração no mundo feita. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, a pregação da palavra, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, olha só, estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Você também conhece ele. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Entendeu? O título da mensagem hoje é blindados. Você sabe o que é blindagem, né? As pessoas mais ricas, que têm mais poder aquisitivo, por medo de serem roubados, por medo de, tomarem um tiro dentro do carro, eles compram carros blindados, e aí eles se sentem seguros enquanto caminham, enquanto eles veiculam pela rua. Aí se tentarem assaltar, ele não tem nem medo, ele deixa a porta trancada e fala, deixa gritar lá fora com a arma, dá um tiro no carro, e a bala não vara e não pega o indivíduo, porque o carro está blindado. Nós estamos blindados pela palavra de Deus. O inimigo não tem poder de tocar em nossas vidas. Então quando você está passando por uma luta, por uma aflição, não é o inimigo, ele não tem poder de tocar em você. Ele cria situações para te envolver, para querer fazer você desistir, mas ele não pode tocar na sua vida, porque você está blindado pelo Senhor Deus. Você recebeu o espírito de encorajamento, você recebeu o espírito consolador, o Espírito de Deus está em você, habita em você e lhe protege. Entendeu? Estamos blindados por Deus. Não se intimide. Não viva assim, cabisbaixo, não viva assim triste, não viva assim tão preocupado. Tem pessoas preocupadas demais, filhos de Deus preocupadíssimos, preocupados com um diagnóstico médico, preocupados, com uma questão financeira, preocupados com um momento de dificuldades na família, preocupados por um desemprego, preocupados com a crise no mundo, preocupados com um governo corrupto que está quase destruindo o nosso país. Ei, a nossa pátria não é esta, a nossa pátria é celestial. Nós somos embaixadores de Jesus Cristo nesse mundo, e portanto temos a proteção desta embaixada que se chama Reino de Deus. Reino de Deus. Nós estamos totalmente protegidos por Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. As lutas existem, são reais, mas Deus é mais real, muito mais real. Ele está presente o tempo todo, cuidando de mim, cuidando de você. Amém? Voltando para 2 Coríntios, completando mais alguns versículos aqui que Paulo escreveu. 2 Coríntios, capítulo 1. Eu vou voltar ao verso 6 para pegar o fio da meada de volta. Mesmo, agora eu estou lendo na NVT, tá? Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Pacientemente, essa é a palavra. Temos firme esperança de que assim como vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão do nosso encorajamento. Irmãos,
Queremos que saibam das aflições pelas quais passamos. Olha só, na província da Ásia, fomos esmagados, ele e outros discípulos, fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar, além da capacidade humana. Eles acharam que não ia suportar esse momento, e pensamos que não sobreviveríamos. Não tem horas na sua vida que você acha que não tem mais jeito? Não tem hora assim? E a gente fala, agora já era, agora acabou, agora não tem mais para onde correr, vou jogar a toalha. E de repente surge uma porta de escape se abrindo. É assim que acontece na vida de quem crê em Jesus. É assim que acontece, e sempre vai acontecer. O Senhor não abandona os seus. Verso 8 ele diz: de fato esperávamos morrer. Olha só Paulo, de fato a gente acreditava que ia morrer, mas como resultado deixamos de confiar em nós mesmos. Ou seja, não adianta, por mim mesmo não tem mais o que fazer. Senhor, está em tuas mãos. É isso que Paulo está dizendo, estamos em tuas mãos. Lembra Jesus? Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Então Paulo fez o mesmo. Senhor, por nós mesmos não há mais o que fazer, estamos agora totalmente encurralados, estamos em tuas mãos. Aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez, e outra vez, e outra vez mais, sempre, enquanto os propósitos de Deus não terminarem para nós sobre essa terra. Ele continuará nos livrando, Ele continuará nos ajudando, Ele continuará nos fazendo vencer toda e qualquer situação que nós vivemos e tivemos que enfrentar nesse mundo. Amém? Enquanto os propósitos de Deus não se cumprirem em nós, a gente não parte dessa vida. Entenda isso. Nele depositamos nossa esperança, e Ele continuará a nos livrar. Amém? Ele vai continuar nos livrando, e vocês nos têm ajudado a orar. Aí vem o poder da oração. Aí vem o poder da oração. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Você tem orado pelos seus irmãos em Cristo? Você tem orado por esta obra, por esta igreja? Temos orado uns pelos outros? Porque Paulo diz assim, olha, e vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças, porque Deus em sua bondade, olha só, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Irmão, se você sabe que tem alguém passando por luta, ore, mas ore com o teu coração mesmo. Se você sabe que alguém está passando por luta, se alguém chegou para você, falou, contou a história, e você, meu Deus, que situação, vou orar por você. Então ore, mas ore de verdade, e ore com o coração, clame crendo que Deus vai agir. Lembra, Deus intervirá por causa da oração. Ele vai intervir. Hoje eu entendo plenamente isso. Antes, houve um tempo que eu pensava, mas os propósitos são de Deus, então Ele vai cumprir. Se eu orar, se eu não orar, Ele vai cumprir do mesmo jeito. Eu já cheguei a pensar assim lá atrás, mas não, irmãos. Existem situações acontecendo na vida de pessoas que nós amamos, na vida de pessoas que fazem parte do nosso convívio, nossa igreja, família, né, que estão passando por lutas, e Deus está esperando orar, a oração de cada um de nós. Ele está esperando que nós oremos, que nós clamemos para Ele intervir naquela situação. Quanto mais orarmos, quanto mais rápido nós nos colocarmos em oração uns pelos outros, mais rapidamente Deus intervirá, Deus agirá, Deus fará acontecer. É disso que Paulo está dizendo aqui, exatamente. E vocês têm nos ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças, porque Deus em sua bondade respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Você entendeu isso? Olha o poder da oração. Será que Deus ouve a oração de um pecador? Ei, somos pecadores sim, mas não qualquer pecador. Nós somos arrependidos, nós abandonamos a velha vida, nós cremos somente em Jesus agora, somente em Jesus. Ele é o mediador entre nós e o Pai. Então tudo que nós orarmos a Ele,
crendo, receberemos. Tudo que nós orarmos a Ele, em conformidade com a palavra de Deus, com sua vontade, Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer levantar, Deus quer restaurar. Então tudo que nós orarmos, de acordo com a vontade de Deus, Ele vai responder com um sim. E o sim de Deus não é um sim humano. O sim de Deus não é um sim humano. Às vezes você chegou para uma pessoa e falou assim: olha, eu estou passando por uma luta tão grande, eu estou precisando de uma ajuda financeira, mas por um período você pode me ajudar? Claro, claro que você precisa tanto. Não, pode deixar, até semana que vem eu já faço para você. Pode deixar comigo, pode ficar tranquilo. Você tem o meu sim, eu vou ajudar você. Aí chega aquela semana, aquela pessoa se esqueceu de você. Aí você vai falar com ela: oh, sabe o que é? Poxa, eu pensei que ia poder te ajudar, mas não vai dar. Não vai dar, porque eu lembrei que eu tinha outra coisa para fazer, e aí esse dinheiro é justamente o dinheiro que eu vou usar lá. Ou seja, o ser humano é assim, o sim dele se torna não muitas vezes, mas o sim de Deus é sim e pronto. Deus não é homem, né, para ficar mudando de ideia toda hora aquilo que Ele diz. Não, Deus é o Deus do sim. Se Ele disse sim, é sim e acabou. O que Ele diz que vai fazer, Ele faz e ninguém pode impedir. Os pensamentos de Deus, a vontade de Deus sobre a tua vida não podem ser impedidos por ninguém. Por ninguém. Se Ele agir, e Ele vai agir, ninguém poderá impedir. Entendeu? Glória a Deus por isso. O que Deus está fazendo aqui hoje comigo e com você? Nós temos uma semana nova pela frente, não temos? Começou hoje. Temos problemas para resolver, né? Temos coisas para fazer, e em todas essas coisas precisamos de Deus. Você está esperando nele? Espera. Ele declarou, Ele é o Deus do sim. Ele declarou na sua palavra que trabalha a favor daqueles que esperam nele. Então espere em Deus. Tem coisas que fogem do nosso controle, espere em Deus. Só coloque em oração diante de Deus. Ei, Deus vai fazer. Ele vai fazer. Eu tenho certeza que vai. E você vai ser testemunha disso, porque Ele vai fazer e você vai contar para nós. Olha, Ele fez. Ele fez. Eu deixei nas mãos dele. Eu parei de lutar, né? Eu estava lutando contra o vento. Eu parei e coloquei nas mãos dele. Ele fez. É como ele diz no Salmo 46, verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Oh, meu Pai, que poder, que poder. A vontade de Deus não fica só em palavras, ela é poder. É poder. A palavra de Deus é poder. E essa palavra está sendo liberada sobre nós. Essa palavra dele está sendo liberada sobre as nossas vidas. Então creia que Deus está cuidando de nós. Só não vacila. Só não vacila. Obedeça. Creia e obedeça. Faça o que Deus diz. Qual é a vontade dele para nós nesse mundo? Ama Ele acima de tudo. Não põe nada ao nível dele com você, na sua vida. Não coloca nada ao mesmo patamar que Ele na sua vida. Ele acima de tudo. Depois vem sua família, depois vem seu emprego, depois vem a igreja, depois vem todas as outras coisas. Depois vem filho, depois vem tudo. Mas antes de tudo, Ele. Esse lugar é dele, só dele. Essa é a vontade dele. Ame a Ele acima de tudo, com as suas forças que tem, com todo o entendimento que você tem. Ame a Deus. Viva para Deus. E ama seu próximo. Faça o bem. Faça o bem. Ame mesmo. Ame, ame, ame. Ame até o inimigo. Ore pelo inimigo. Perdoe, perdoe. Faça a vontade de Deus. E aí pode esperar nele, porque Ele vai fazer. Ele vai converter maldição em bênção, porque Deus é profissional nisso. Deus é profissional em converter maldição em bênção. Toda palavra contrária, todo mal que fizeram para nós, Deus converte em bênção para as nossas vidas. Espere em Deus e você ainda o louvará. É assim que diz: espere em Deus, minha alma, espera nele, você ainda o louvará. Amém? Oh glória, oh glória. Eu acho que eu posso terminar aqui, eu acho que você entendeu, né? Ou seja, lá no final, para eu finalizar essa mensagem,
1 Tessalonicenses, no capítulo 4, um pouco para frente, eu vou pegar na NVT. É possível que eu leia mais um versículo também, que venha ao coração. Mas, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Falando sobre a vinda do Senhor, né? Porque essa é a nossa maior esperança. Há uma certeza no nosso coração, porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Ele voltará para buscar nessa terra o que lhe pertence, nós. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, aos que dormem, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor: nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Por que eu li essa mensagem? Porque esse aqui é o desfecho, né? Esse aqui é o desfecho final de toda uma vida que nós vivemos aqui, fazendo sua vontade, crendo nele, esperando por ele, ele trabalhando a nosso favor. O final de todas as coisas é estarmos com ele na vida eterna. Ele preparou novos céus e uma nova terra, diz Apocalipse. Você crê em extraterrestre? Eu creio. Nós. Porque nós não somos daqui. A gente não é daqui. Fala para essa ciência aí que nós somos os extraterrestres, a igreja do Senhor. Porque para o mundo tudo que nós cremos é loucura. Para o mundo normal, o mundo comum, as pessoas naturais desse mundo, tudo que a gente crê é loucura. Fala para eles: a gente é extraterrestre, nós não é daqui. Vocês são doidos mesmo. Nós somos, a gente não é daqui. A nossa pátria é celestial, né? Não somos desse mundo. Você viu a oração de Jesus? Pai, eles não são do mundo como do mundo não sou. A gente não é daqui. Nós viemos para esse mundo com uma missão: fazer a vontade de Deus, glorificar seu nome e fazer com que o mundo saiba que ele existe. Mas no final ele vem buscar nós. Ei, chegou, vem a nave mãe. E lá vem a nave mãe. Quem é a nave mãe? É Jesus com os anjos. Desce lá e traz o que é meu de volta. Vamos para a terra prometida. A nossa terra prometida é a vindoura, a vida eterna. Entendeu? Então esse é o desfecho. Mas é porque eu quero ler essa última frase aqui, ó, o verso 18. Portanto, animem uns aos outros com estas palavras. Encorajem uns aos outros a não desistirem, porque existe, um final feliz para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Um final feliz que vai durar pela eternidade. Pela eternidade. Então, meu irmão, se você está passando por luta hoje, Deus está encorajando o seu coração. Ele está encorajando. Ele usou toda a palavra hoje para dizer para você: eu estou com você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Estou cuidando de você. Você é meu filho. Você é minha filha. Você acha que eu vou abandonar você? Na Bíblia está escrito num dos salmos: pode até uma mãe abandonar o seu filho, mas eu, o Senhor, não abandono os meus. O Senhor não nos abandona. Ele não nos abandona. Tenha certeza disso. Eu estou pedindo não achar o versículo que está no coração, mas vamos lá. Eu acho que é Hebreus capítulo 13. Eu vou ler alguns versículos, a gente vai encerrar aqui a mensagem, tá? Eu vou ler aqui na tela na NVI. O versículo chave aqui vai ser o 5 na parte B, mas eu vou ler até lá do primeiro versículo em diante. Seja constante o quê? O quê? O que isso quer dizer? Você tem que amar quem? Só a sua família? Quem mais? Meus irmãos, nossos irmãos. Jesus disse: eu dou um novo mandamento. Olha que Jesus deu um mandamento novo. Existem 2 mandamentos que deles procedem toda a lei e os profetas, que é: ama a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ama o teu próximo a ti mesmo. Destes 2 mandamentos provém toda a lei e os profetas, Jesus disse.
E aí Jesus, num determinado momento, ele lança um novo mandamento. Ele está reunido com seus apóstolos e ele diz assim: um novo mandamento vos dou: amem-se uns aos outros, e o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Esse é o amor igreja, esse é o amor irmãos em Cristo. O que o mundo vai dizer de nós se eu ficar aí, né, com união, né? Porque a Bíblia diz, né, que bom e suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão, não é com união, né? O que vão dizer de nós se a gente vive brigando um com o outro, se a gente vive de cara feia um para o outro, se a gente vive aí, né, discutindo um com o outro, se a gente vive com inveja um com o outro? Lembra dos cristãos carnais da mensagem passada lá de domingo? Então nós não temos mais que ser esses aí. Lembra o que nos falta? Nos falta sermos o quê? Espirituais, lembra disso? Então é hora de nós sermos espirituais e vivermos da maneira que Deus quer. Seja o amor de vocês um amor constante, além do amor pelo próximo lá fora. Estamos falando de igreja, povo de Deus, irmandade. Seja o amor de vocês um amor constante, ok? Verso 2: não se esqueçam da hospitalidade, ou seja, sejam hospitaleiros, recebam as pessoas com amor, recebam as pessoas com carinho, deem valor a essas vidas, entendeu? Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Isso é espiritual. Alguma vez você já deve ter cruzado com algum anjo por aí. Eu já cruzei. Depois eu falei: meu Deus, cadê a pessoa? Onde está? Já aconteceu isso na minha vida. E eu falei: Senhor, era um anjo. Então, seja uma pessoa do bem e trate com amor todas as pessoas. Porque não sabendo, a gente pode ter, né, hospedado um anjo na nossa casa, a gente pode ter ajudado um anjo, estava testando a gente. Já assistiram uma animação antiga que chama Martinho, o Sapateiro? Alguém aqui já assistiu? Martinho, o Sapateiro? Ninguém assistiu Martinho, o Sapateiro? A pastora Fátima e eu. Gente, Martinho, o Sapateiro é uma história fantástica. Deve ter no YouTube. Provavelmente deve ter no YouTube. Vai para casa depois e procura lá Martinho, o Sapateiro. É Martim ou é Martinho? É Martim ou Martinho? Eu não me recordo bem, né? O Sapateiro. Veja a história fantástica dessa animação. Aqueles bonequinhos de barro, né? De barro. Gente, é fantástico, é uma história grandiosa da palavra de Deus. É justamente sobre essa questão de nós sermos hospitaleiros, nós temos pessoas do bem, que recebem com amor as pessoas, que tratam as pessoas com amor, que não julgam as pessoas pelo vestir, pelo caminhar, pelo falar, entendeu? Seja o amor de vocês, como Deus está falando com a gente aqui hoje, hein? Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, irmãos em Cristo. Não é bandido que fez o mal, não é estrupador, não. Lembrem-se dos que estão na prisão, cristãos perseguidos no mundo, a igreja da janela 1040 no globo terrestre, países totalmente muçulmanos, que perseguem a igreja, que torturam cristãos, irmãos nossos, que prendem, que matam, entendeu? Lembrem-se desses irmãos, nas orações de vocês, lembrem-se deles. A gente não os conhece, mas sabe que eles existem, estão lá sofrendo. Então é aqui, ó, lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ou seja, zelemos pela instituição sagrada de Deus, que é o casamento, a família, amém? E aí o 5, conservem-se livres do quê? Do amor ao quê mesmo? Ao dinheiro. Tem gente que vai dar oferta, faz assim, ó, não está saindo aqui do bolso, eu não consigo, tem pessoas precisando, não é comigo, Deus te abençoe. Palavras não sustentam ninguém, se não houver ações também, tem que haver ação.
ok? Ajudar, se você tem um irmão em Cristo, olha, eu sempre falo, olha, pelo amor de Deus, se souberem que tem um irmão nosso aqui passando necessidade, está precisando do pão, de uma ajuda financeira, fala com a gente, que a gente tem que fazer alguma coisa. Paulo diz, primeiro os domésticos da fé, e depois os que estão lá fora, entenderam? Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, olha aí, a gente encerra aqui, nunca, vamos ler juntos? Nunca, jamais Deus vai abandonar os seus. Ele está 24 horas trabalhando a favor daqueles que esperam nele. Portanto, não tenha medo do amanhã. Você está sendo encorajado hoje, você está sendo encorajada hoje, e amanhã alguém vai precisar ser encorajado por você. Repassa esse encorajamento, repassa, porque Deus vai te usar para isso também. Saia daqui hoje encorajado, encorajada, tendo a certeza, a plena convicção de que Deus está cuidando de você. Para de reclamar, passe a agradecer, cada momento, passe a agradecer. Paulo disse, em tudo deem graças. Hoje eu só comi ovo, Senhor, obrigado, porque tinha ovo para eu comer. Hoje não tinha ovo, só tinha arroz e feijão, Senhor, obrigado, porque hoje tinha arroz e feijão para comer. Não, em tudo dê graça, em tudo, porque Deus está cuidando de você, e muitas vezes passa por luta, porque nós estamos sendo provados, é nas provações que nós vivemos nesse mundo, que a nossa fé está sendo aperfeiçoada. A gente muitas vezes esquece disso, são nessas lutas que a nossa fé está sendo aperfeiçoada. Não deixe de crer, não deixe de acreditar, não deixe de viver o amor de Deus nesse mundo. Troque o lamento por danças, troque o lamento por louvores, exalte o nome do Senhor. Paulo e Silas na prisão, todos feridos, os dois feridos, machucados, amarrados lá num tronco, lá com as mãos em correntes. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, cantando à meia-noite, orando e cantando. O que Deus fez na sequência? Estremeceu aquela prisão, soltou as correntes dos pés deles, e eles foram livres, foram libertos. Entendeu? Essa tem que ser a vida sua e minha. Em tudo damos graças, louvamos, adoramos a Deus, porque sabemos que Ele está cuidando de nós. Encorajem-se e encorajem a outros, porque nós estamos caminhando para a eternidade. Ninguém de nós vai ficar para trás. É missão nossa não deixar ninguém ficar para trás. Encorajem-se uns aos outros, para que Cristo seja glorificado em nosso meio o tempo todo. Essa foi a palavra do Senhor para essa noite. Louve a Deus.